Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Não? Então vem comigo que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta, que é representada pela sigla CNV. Para você que nunca ouviu falar, a CNV é uma ferramenta muito importante e muito utilizada para lidar com os conflitos, melhorando a situação e focando em uma comunicação verdadeira. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a comunicação não violenta não é sobre deixar de falar o que precisa ser dito para não magoar as pessoas. Senão não seria uma comunicação verdadeira, né? O que importa aqui é como as coisas são ditas. A CNV foi desenvolvida por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Inclusive, ele escreveu esse livro Comunicação Não Violenta, que desde já eu recomendo para você que se interessar pelo assunto. Então vamos lá, quando a gente fala em comunicação não violenta, é bem provável que muitos de vocês pensem em utilizar palavras bonitas, sem grosserias, sem palavrões. Mas isso é muito pouco. A CNV é muito mais do que isso. Uma coisa importante para que você consiga praticar a comunicação não violenta é sempre estar trabalhando o seu autoconhecimento. Eu tenho um vídeo que é só sobre autoconhecimento aqui no canal. Para você que ainda não viu, vou deixar aqui no card na tela final desse vídeo para você assistir logo que terminarmos esse vídeo aqui. Uma outra questão fundamental é a escutativa. Nós temos que estar muito bem com nós mesmos e vazios de qualquer tipo de julgamento ou de opiniões pré-formadas, para conseguirmos estar focados de verdade naquilo que o outro tem a nos dizer. Isso porque, para praticar a comunicação não violenta, é fundamental que tenhamos uma visão de empatia, que possamos enxergar verdadeiramente o que o outro está sentindo, para podermos enxergar a situação do seu ponto de vista. Sabe aquele negócio que a gente sente quando a gente pergunta para alguém o que está acontecendo? E daí a pessoa começa a falar e logo de cara você não concorda com nada do que a pessoa está falando e aquilo tudo parece um absurdo para você? É isso que a gente tem que controlar e trabalhar. Porque enquanto nós estamos pensando que aquilo que a pessoa está falando não é certo, nós estamos deixando de praticar a empatia e de conseguir enxergar o mundo com os olhos do outro. E isso nada mais é do que o nosso inconsciente julgando aquela pessoa, já querendo determinar se aquilo que ela está falando é certo ou errado. Mas quando você está tentando ajudar as pessoas na solução de um conflito, por exemplo, não é esse tipo de papel julgador que vai poder te ajudar. E aí que vem a importância do autoconhecimento. Trabalhe sempre em você essa capacidade de estar livre de julgamentos, para poder de verdade ouvir as pessoas e entender todos os diferentes pontos de vista de cada situação. Muito bom! E agora eu vou falar um pouco dos 4 componentes que formam a comunicação não violenta. Observação. E quando praticamos a observação, é justamente o momento em que nós temos que evitar o juízo de valor. É aquilo que eu falava agora há pouco, prestar muita atenção naquilo que a pessoa está te transmitindo. Seja observando o seu comportamento em uma situação, ou seja sobre aquilo que ela está falando sobre determinado assunto. E evitar o julgamento, porque o seu objetivo não é defender o seu ponto de vista a qualquer custo, e sim poder ouvi-la, para que você entenda o que ela sente com aquela situação. Sentimento. Quando conseguimos entender de verdade o ponto de vista do outro, conseguimos conversar e juntos identificarmos quais são os sentimentos que aquela situação pode gerar em nós. E é importante identificarmos isso. Então aquilo me deixa feliz, me deixa triste, irritado, enfim. O que eu sinto diante daquela situação? Necessidade. Depois que conseguimos observar a situação e entender o sentimento que aquilo tudo trouxe para nós, é hora de conversarmos e identificarmos qual é a nossa necessidade, ou seja, o que precisa acontecer, ou do que eu preciso para que eu possa acalmar aquele sentimento e melhorar aquela situação toda. E aqui é um momento muito importante, porque também é um momento de responsabilização nossa. Ou seja, não é só para eu entender qual que é a minha necessidade, mas também é para eu entender qual que é a necessidade do outro. E assim, saber identificar a minha parte, ou seja, além daquilo que eu preciso fazer para que a minha necessidade seja atendida, o que eu posso fazer para que eventualmente consiga atender a necessidade da outra pessoa? Claro, porque quando estamos envolvidos em algum tipo de conflito, por exemplo, é importante que a gente não fique apenas esperando que o outro tome alguma atitude.
mas que também saibamos entender que a gente também pode fazer algo de diferente que vai colaborar com a nossa parte dentro daquele processo. Pedido. E depois de tudo isso vem o momento do pedido, que é justamente quando todas as partes já entenderam os diferentes pontos de vista que envolvem aquela situação. Os sentimentos gerados, as necessidades das partes. E agora podem pedir um ao outro o que juntos entendem ser uma coisa importante para poder melhorar aquela relação. Mas cuidado para que esse pedido não seja uma exigência, hein? Porque se nesse momento você exige algo ao invés de pedir, você pode fazer com que tudo que nós falamos até agora perca o seu sentido. E antes de finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático, que vai fazer você entender por que todo esse processo se chama comunicação não violenta. Imagine a seguinte situação: você chegou em casa cansado depois de um dia de trabalho e bem na hora que você vai deitar para dormir, o seu vizinho está dando uma festa na casa dele, com aquela música em um volume bem alto. Na hora você levanta, pega o telefone e liga para o celular dele. E na hora que ele atende, você fala assim: dá para você abaixar essa porcaria de música? Eu trabalhei o dia todo e tô tentando dormir aqui. Você é muito sem noção para colocar a música nessa altura. Isso é o que a gente tem vontade de falar nessa hora, né? Agora, veja uma outra forma de se colocar nessa mesma situação, considerando as ferramentas da comunicação não violenta. Vizinho, eu tô tentando dormir, mas não tô conseguindo porque a música que vem da sua casa tá chegando muito alta aqui. E eu tô me sentindo desrespeitado com essa situação. Você poderia diminuir um pouco o volume? Parece difícil, né? Mas se você fosse o vizinho, qual das duas abordagens você preferiria responder? E qual delas te motivaria a diminuir o som para poder não incomodar? Deixa aqui para mim nos comentários. E agora, aproveita e me diz sobre tudo isso que nós falamos aqui. O que você pensa? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que mais pessoas possam ter acesso ao meu conteúdo. E é claro, aproveita esse momento também para se inscrever no canal. É de graça e assim o YouTube te informa sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. E como prometido, tô deixando aqui para vocês agora aquele meu vídeo sobre autoconhecimento, para que você também possa assistir. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, pessoal!